Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, o ano de 2022 está terminando, não é nenhuma novidade. E eu já falei aqui de algumas coisas, listas para 2023. Ainda estou para fazer as melhores leituras de 2022, dicas para ler mais em 2023. Mas tem uma coisa que eu andei pensando e que eu queria compartilhar com vocês, né? Final de ano todo mundo faz aquelas listinhas de resoluções para o ano novo, às vezes perder peso, começar a fazer mais exercício, comer melhor, ler mais. E nisso eu pensei em trazer para vocês 5 resoluções literárias para 2023. Essas resoluções são minhas, elas se aplicam a mim, mas eu estou trazendo aqui porque eu acredito que também vai servir a muita gente. Pode ser que, né, cada um vai ter as suas particularidades conforme a gente vai vendo. Mas antes, se você é novo no canal, aproveito para pedir a gentileza de se inscrever e deixar o seu like para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente, para assim poder apoiar este projeto que é gratuito. Pessoal, vocês devem imaginar que a minha resolução número 1 não poderia ser outra senão diminuir o uso do celular. Eu fiz recentemente um vídeo, vou até deixar o link aqui, é um short, né? Assim, ele tem 1 minuto, né? 5 dicas para ler mais em 2023 e a dica número 1 é para afastar o celular. Eu falo que celular e leitura não combinam e é curioso como muita gente concordou, mas muita gente também falou, poxa Marcelo, mas eu leio no celular, né? Isso me deixou numa situação tanto quanto complicada, assim, né? Mas vamos por partes. Vou falar de mim, Marcelo Apsan, aqui, né? Eu leio livros físicos, né? E acho que muitos de vocês também. Também vou fornecer ideias para quem lê no celular ou quem lê no formato digital. Eu acho assim, é claro que não dá para ficar sem celular hoje, em pleno século XXI, ainda mais eu que tenho redes sociais ativas, né? Eu preciso postar, mas a pergunta é, a gente precisa estar atualizado a cada minuto, né? A cada 2, 3 minutos, a cada 5 minutos, a cada meia hora, né? A gente não consegue espaçar um pouquinho tudo isso, né? Por que tudo tem que ser no momento, né? O problema do celular, que eu tenho contra ele, não é só que ele prejudica as leituras, né? Fica difícil você ler um pouco, aí ele bipa, né? Recebi uma nova mensagem, um novo seguidor, um novo like, um novo, né? Isso aí destoa da leitura, do ritmo, né? Ele quebra o ritmo. Mas é mais do que isso. A gente não vive o momento, né, com o celular. Eu ando muito parando para pensar nisso, né, que tá todo mundo trazendo hoje em dia à tona, né, que é o mindfulness, né? É você estar presente no momento, né? E quantas vezes, aqui eu tô falando de mim, imagino que muitos de vocês se apliquem, a gente fica lá nas redes sociais, a gente não tá com o cérebro ligado, só tá, né, scrolling lá, né? Só tá para cima e para baixo ali na barrinha para passar o tempo, né? Inclusive eu tava vendo esses dias, acho que era o Clóvis de Barros, né, grande filósofo contemporâneo, dizendo que se você tá nessas, né, tentando fazer o tempo passar mais rápido, no fundo, não estaríamos tentando fazer com que nossa vida acabasse mais rápido, quer dizer, um pensamento tenebroso, terrível, tenho até medo de ser bloqueado no YouTube de falar isso, mas é a verdade, né? Se a gente tá ali, vamos falar em bom português, desperdiçando o nosso tempo, não tô nem falando de piadinhas, acho que é salutar, né? A gente vê um pouquinho de piadinha, aqueles animaizinhos ficam brincando, piadas que todo mundo gosta, videocacetadas. Obviamente que tem uma coisa que seria um limite saudável para isso e tem o que seria passar o tempo porque não tenho mais o que fazer ou estou desmotivado. Então, quando a gente abaixa o celular, né? Então a gente se abre para outras possibilidades, uma volta no parque, curtir com filhos, para quem tem filhos, ou sobrinhos, né? Sair com os amigos, amigas, né? Focar em relacionamentos amorosos, enfim, tem 1000 coisas que dá para fazer se a gente abaixar o celular e uma delas, inclusive, muito importante, é a leitura. Para mim, me ajuda muito a afastar o celular. E o que eu queria trazer para 2023, o que eu espero para mim e desejo para vocês que quiserem entrar nessa jornada, é que a gente consiga usar menos o celular. Não, obviamente, deixar de usar, mas ter, eu acho que a palavra certa é ter um relacionamento saudável com o celular, não um relacionamento tóxico, onde a gente se dá inteiramente para o celular, né? E para o pessoal que lê, eu andei pensando nisso, né? No celular, o que fazer? Bom, a minha primeira ideia é, se você prefere o formato digital, seja pela conveniência, seja pelo custo, se você conseguir comprar um Kindle, né? Ou um leitor digital do gênero, né? Um tablet, alguma coisa assim, melhor que o celular, né? Para você, de novo, o celular tem os aplicativos de mensagens, as redes sociais, um leitor digital só tem o livro, então é como se fosse o livro, né? Agora, se você precisa ler no celular mesmo, então talvez deixá-lo em modo avião. O meu problema com isso é que você vai ficar na tentação de tirar o modo avião, ver se alguém mandou uma mensagem, aí vai da disciplina de cada um. Eu não consigo oferecer, né, grandes soluções. Você pode tirar as notificações de redes sociais, mas vai muito do seu autocontrole, que eu não tenho, tá, pessoal? Se eu ponho no modo avião e fico com o celular do lado e fico lendo, eu vou tirar do modo avião e ver se tem alguma coisa nova, entendeu? Então eu prefiro deixar o celular afastado, eu prefiro desligar o celular e pensar assim, meia hora, ninguém vai morrer, o mundo não vai explodir, o mundo vai continuar andando,
né, vai seguir o seu curso, né? Resolução literária número 2 para 2023. Fixar tempos para a leitura. Sim, eu falei isso nas 5 dicas, né? Mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Eu falei de, assim, nas dicas de leitura de a gente fixar esses tempos, mas eu queria transformar isso numa ação concreta, né? E para quem não viu o vídeo, o que eu sugeri era separar um tempo de manhã e um tempo de noite. No meu caso, acho que para mim é o que mais se encaixa na minha rotina, né? Acordar um pouquinho antes, né? E ler 15 minutos de manhã. Às vezes nem precisa acordar antes, é só não ficar vendo as redes sociais e abrir o livro, justamente. E esses 15 minutos já dá para, né? 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, dá meia hora por dia. Isso totaliza 180 horas por ano. Dá pra você ler Os Miseráveis, dá pra você ler Guerra e Paz, Em Busca do Tempo Perdido, o que você quiser. Nessas 180 horas dá e sobra. Então é assim, é 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Se a gente pensar, não é muito difícil. Se a gente tornar isso um hábito, né? Talvez nos primeiros dias vai ser difícil, mas se a gente tornar isso um hábito, então vai se perdurar. Quando você vai ver, isso vai ficar no piloto automático. E para dormir, é particularmente salutar, né? Porque você vai aproveitar para desligar os aparelhos eletrônicos e você vai começar a ler antes de dormir, e a leitura ajuda muito a pegar no sono. Isso não sou eu que diz, são os psiquiatras, né, especialistas no sono, que a leitura é o melhor remédio, né? Faz parte da higiene do sono, né? Você já está de pijama, já se desliga das preocupações do dia a dia, já é mais tarde, geralmente você não precisa trabalhar, para quem precisa, é realmente complicado. Tem gente, eu não julgo, tem gente aí que tem rotinas impossíveis, e eu acho que elas têm que se questionar se realmente é necessário, se mas se dá para reduzir um pouquinho, né, e viver um pouco a vida, e ler é viver, né, então por que não? Mas eu entendo que os horários mais convenientes para todo mundo, a maioria das pessoas, seja de manhã e de noite. Para mim é assim, né, e a leitura de noite facilita a higiene do sono. Agora, vai ter gente que vai ter um intervalo na hora do almoço, vai ter gente que vai ter não sei, cada um tem sua rotina. Eu sugiro encaixar na sua rotina para que você sempre mantenha, mesmo que pouco, mas um pouco todo dia de leitura, porque infelizmente, né, na rotina acaba acontecendo, né, a gente chega em casa cansado, liga o Netflix, né, nada contra, né, eu acho, de novo, eu também vejo, recomendo séries, tudo, né, mas se a gente só ficar nisso, a gente não vai ler, né? E às vezes a gente pode ficar dias sem ler. E ler é gostoso, né? Eu sempre falo isso, que apenas a primeira página é difícil, né? Aquela primeira página ali, você não está com vontade nenhuma de ler. Você fala, não, eu vou, porque o Marcelo falou, eu me comprometi numa resolução literária para 2023. Aquela primeira página vai ser dura ali, né? Você vai, com muita relutância, vai pegar aquele livro e vai abrir ele. A segunda e a terceira é capaz de você já, ao invés de 15 minutos, você ler uma hora inteira, né? Acontece. Ontem mesmo eu estava lendo os contos de Horácio Quiroga, nem sei onde está aqui, eu ia trazer para mostrar para vocês, e já era tarde, eu gosto de dormir cedo, né? E aí eu comecei a ler, falei, poxa, falta tão pouco para acabar o conto, e fiquei lendo uma hora e pouco, e acabei o bendito conto, né? Então, porque estava realmente interessante, eu estava com muito sono, mas eu queria saber o que acontecia no final, né? Então acaba acontecendo, você fala só 15 minutos, você se auto-engana um pouquinho, porque você acaba lendo bem mais. E se você ler uma hora por dia, já dá 360 horas por ano, mais ou menos 365, né? Então, tá ótimo, não? Então essa é a resolução número 2, fixar tempos para a leitura. Resolução literária número 3, anotar as leituras. E esse é o meu calcanhar de Aquiles, pessoal. As pessoas me perguntam, Marcelo, como você organiza as suas leituras? Como você anota? Gente, eu não anoto nada, nem marcador de página eu tenho aqui. Eu sou uma vergonha aqui nesse aspecto, uma desgraça. E olha que eu sou booktuber, né? E isso me atrapalha até, porque eu tô querendo sempre trazer trechos para vocês, porque a literatura é repleta de tesouros, né? E eu queria trazer, às vezes, para vocês, só que eu não lembro, né? Falei, que página que era isso, né? E aí fica complicado. Felizmente eu tenho os stories do Instagram, que ultimamente eu tenho postado trechos que eu tenho julgado interessante, e aí fica mais fácil, eu posso ver nos arquivos dos stories. É uma solução preguiçosa, né? Pelo menos é algum tipo de marcação que está sendo feita de maneira digital, mas eu gostaria de fazer na física mesmo, porque eu gostaria de poder revisitar, né, os trechos interessantes. E é isso, eu queria falar que assim, a literatura é repleta de tesouros, pérolas, né? Às vezes um diálogo entre uma personagem e outra, às vezes a visão do narrador, que é a visão do próprio autor, né? E tem ali coisas, tem pérolas, né? Ditos, tem pensamentos, filosofias, e que a gente, né, se a gente não anotar ali,
vai se perder, né? E às vezes a gente vai querer revisitar isso, né? Fica muito mais fácil com as marcações. Então, gente, eu comprei post-its, comprei, sei lá, comprei os pequenininhos, os grandes. Faltam marca-textos ali que eu ainda não comprei, mas para 2023 tá tudo montado. Eu nem trouxe aqui, tá em São Paulo. Ó. Eu já não comecei muito bem, mas estou aqui querendo me comprometer a anotar. Pelo menos eu tenho feito ultimamente pelo celular, né? Até para as resenhas, porque como eu falei, eu quero trazer trechos do autor, então eu já estou ficando um pouquinho mais esperto e estou anotando as páginas interessantes para não perdê-las, né? Para poder trazer para vocês nas resenhas. Mas o legal mesmo é os post-its e eu convido vocês a se juntarem a mim. Resolução literária número 4 para 2023. Essa é talvez um pouco controversa, que eu vou aplicar ela para mim de novo, né? Nem tudo que se aplica a mim se aplica a vocês. Utilizem o que acharem necessário. E sem mais delongas, eu digo de não flopar as leituras, né? Não abandonar as leituras, ou ao menos, vamos colocar isso em termos menos controversos, persistir um pouco mais. Eu acho que isso é uma coisa que poderia se aplicar a todo mundo. Eu não posso ser contra flopar uma leitura, né? Ou seja, abandonar. Né? 2022 é flopar, né? O que é flopar, pra quem não sabe, é, pô, não deu certo, não tá legal, vou abandonar, né? A gente fala flopar vídeo aqui no YouTube, né? Uma linguagem muito comum, né? Pô, lancei um vídeo e foi uma vergonha, uma desgraça. Tomara que esse vídeo não flope, mas eu acho que é um assunto de interesse geral. Mas voltando, né? Então estamos falando aqui das leituras, não flopar as leituras, não abandoná-las, né? Todo mundo tem um cemitério, imagino eu, de leituras abandonadas, né? Eu acho que é normal, vai ter muita leitura que você fala, poxa, isso não é pra mim. Tudo bem, né, gente? Ninguém aqui tá aqui para sofrer. Já não é fácil ler no século XXI ali, né? Com tantas distrações. Ainda mais se você vai pegar alguma coisa penosa para ler, aí que a coisa vai desandar mesmo. Mas eu sempre digo isso, que assim, os grandes clássicos, particularmente, né? Quem acompanha aqui gosta geralmente de grandes clássicos, são leituras às vezes um pouco menos dinâmicas, né? Você pega os mais contemporâneos, o Murakami, você pega, inclusive, aqueles que vendem mais, a Lucinda Riley. Tem autores mais contemporâneos e mais, às vezes, populares, né, digamos assim, eles têm enredos mais dinâmicos, mas um grande clássico, ele tem esses momentos de calmaria. Todos vão ter, às vezes mais, às vezes menos, onde ele vai ficar descrevendo paisagens, ou ele vai descrever cenas ali não tão interessantes, mas tudo aquilo, eu sempre falo, ele está te preparando para algo maior, né? O grande clássico tem isso, nisso que ele vai tendo esses momentos de calmaria, sem você perceber, você está ali criando intimidade com as personagens. É um momento importante também. Você tentar saborear aquele momento, às vezes tem algum pensamento interessante do autor, mesmo numa cena mais parada. Então, às vezes, persistir um pouco mais. E eu tenho meus arrependimentos literários, eu sempre falo do Jogo da Amarelinha, que eu abandonei ali já no final, hein? Agora, assim, eu poderia retomar, eu sempre falo isso, mas como eu não anotei nada ali também, e tem pérolas ali, eu realmente gostaria de recomeçar. Mas, de novo, eu acho que é um caso de persistir, né? Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui também, 3 leituras que eu mudei de ideia sobre, título bem longo, né? Onde eu falo justamente disso. Teve momentos de calmaria e eu pensei em abandonar, mas eu não abandonei. E no que eu não abandonei, eu terminei até com um gosto misto, eu confesso. Eu falo, será que eu gostei? Será que eu não gostei? E no fim, meses depois, eu falei, puxa, era uma excelente leitura. Então, às vezes, demora pra gente digerir as leituras. E às vezes você pode se arrepender de ter largado ela, né? Agora, de novo, pessoal, ninguém tem que sofrer. Cada um julgue, né, para si o quanto que é essa persistência, né, o a mais. Mas eu digo que um pouquinho dessa persistência vai longe, assim. A gente acaba lendo mais grandes clássicos e no final é raro a gente se arrepender. Se arrepende, às vezes, fala, puxa, joguei meu tempo no lixo. Pode acontecer. Comigo não tem acontecido, assim. O que acontece, como eu falei, às vezes eu não gostei muito da leitura, mas passam uns meses eu falo, puxa, pensando melhor, foi bem interessante mesmo, eu não me arrependo, né? Então, às vezes tem isso, tá, pessoal? Resolução literária número 5 para 2023. Escrever. Pessoal, escrever é uma atividade maravilhosa. Não sei quantos de vocês a praticam, eu tenho a impressão de que mais do que eu imagino. Quem ainda não faz está perdendo uma oportunidade de ouro. E pense em escrever não apenas para publicar, talvez publicar, por que não? Mas escreva para você, para tirar os seus sentimentos para fora, para colocar as suas memórias no papel. Eu acho isso fundamental, para melhorar a sua linguagem, a sua comunicação. Tem inúmeros benefícios em escrever e eu acho que o mais importante deles é que ele tem um efeito terapêutico, né? É como se fosse uma terapia. Você colocar aqueles momentos difíceis que você passou no papel,
pode te fazer um bem enorme. E eu sempre falo isso dos autores de ficção, não é bem ficção, né? As pessoas falam assim, né? São histórias ali inventadas, não é bem assim. Sim, tem invenções no meio, mas o grosso, talvez eu ouso dizer a maior parte, são experiências pessoais do próprio autor. Então se você quer contar a sua história, você pode o fazer colocando elementos, mudando nomes, embaralhando as coisas, mudando lugares, e é uma maneira de você contar a verdade através de uma mentira. Interessante isso, né? Eu aprendi isso com o escritor Tiago Novaes, eu sigo ele, eu vou deixar até o link do arroba dele no Instagram. Acho que ele tem canal no YouTube, se tiver eu coloco aqui. Ele é genial, eu gosto muito dele, ele fala muito de escrita criativa, né? E eu acho que o principal na escrita é você largar a mão do perfeccionismo. A escrita, como qualquer atividade, é uma que você precisa de treino, né? Que nem na academia, você não vai fazer o agachamento perfeito, o supino perfeito no primeiro dia de treino, né? Vai demorar muitos treinos para ficar aquela execução perfeita. Assim também na escrita é uma coisa que você vai lapidando. E o que eu posso recomendar para vocês, que eu já fiz para mim, é você mandar a sua escrita para algum colega, algum amigo, algum olhar de fora, e não precisa ser nenhum crítico profissional. Ele vai dar suas impressões, e quanto mais pessoas, melhor. Eles vão dar visões diferentes sobre a sua escrita. E uma maneira de começar é contos. Uma maneira mais simples, mais fácil, né? Eu tive até uma inscrita e amiga pessoal que chegou para mim esses dias e falou: Marcelo, eu queria escrever um romance. Eu falei, um romance é um projeto extremamente ambicioso. Não, obviamente, não desista desse projeto, mas por que não começar com passos menores, né? Se você já tentar de uma vez, tentar fazer o seu magnum opus, a sua montanha mágica da vida, a chance é de provavelmente não dar muito certo. Pode ser que dê. Ninguém tá jogando sal aqui, ninguém tá jogando sem pedras, né, como se fala isso. Mas por que não começar com contos? Pegue episódios da sua vida, todo mundo tem histórias incríveis para contar, eu tenho certeza. E você fala, puxa, mas eu vou contar alguma coisa pessoal minha? Sim, mas você vai mudar tantos elementos que ninguém vai saber exatamente o que aconteceu, o que é verdade, o que não é. Você vai saber, mas as pessoas ali que vão ler não vão ter ideia do que se passou. É uma maneira de manter a memória viva. É uma maneira de você pôr para fora esses sentimentos, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de arte, e é uma atividade muito gostosa. E como eu falei também na resolução número 2, fixar tempos, é algo que é interessante também fixar tempos, né? Porque a escrita a pessoa pode pensar assim, poxa, eu só vou escrever quando eu estou inspirado. Então não vai escrever quase nunca, porque né, com o dia a dia, com tudo isso, é difícil você chegar e falar, não, agora eu estou inspirado. Eu que já escrevi alguns contos, eu ainda não publiquei, quem sabe em 2023, eu digo que a inspiração ela vem. Mas você precisa sentar no computador, abrir o aplicativo de texto e começar a escrever. Aí fala, puxa, ficou horrível. Tá bom, vai indo, vai tentando, ou apaga e começa de novo. E às vezes o que você acha que ficou horrível, para outra pessoa que vai ver, fala, poxa, você escreve muito bem, achei interessantíssima a sua história. Você pode se surpreender, né, com a crítica. Ela pode ser muito positiva. Às vezes os maiores críticos são nós mesmos. A gente pode se surpreender então com o julgamento do outro, pode ser muito positivo. E é um plano meu, né? Ver se eu ainda consigo ali compilar meus contos e lançá-los ainda em 2023. Eu não queria prometer nada, mas uma resolução literária é escrever. Eu acho que isso sim, quer dizer, isso eu posso me comprometer e acho que cada um aqui poderia experimentar, se ainda não o faz, se já o faz, se comprometer a tentar escrever com mais constância, porque é uma atividade que pode ser extremamente prazerosa e com certeza ela se alimenta das nossas leituras também. É fantástico como a gente evolui na escrita conforme a gente lê mais, né? A gente vai usando não apenas a linguagem, o vocabulário do autor, mas também os maneirismos, né? Certas ideias podem ser reproduzidas sem plágio, então é muito interessante, você acaba adquirindo um repertório com a leitura que sem você perceber você vai acessando, né, durante a escrita. Isso pode ser muito positivo. E você, me conta aí, quais são as suas resoluções literárias para 2023? Coloca aí nos comentários que eu quero escutar vocês. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Um feliz 2023 para todo mundo. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Um grande abraço.